Pessoal, boa tarde. Meu nome é Hugo e eu sou lá da Diretoria de Ensino Médio, da Subsecretaria de Educação Básica. E eu tive contato acho que foi em janeiro, né? Com o Luiz Cláudio. E nós viemos aqui para apresentar algumas ferramentas voltadas para a tecnologia educacional. Nós sabemos que a escola, em relação a isso, já utiliza outras ferramentas, né? Isso vai ser muito bom porque pode ser que venha a agregar isso. Essas ferramentas, tem um grupo de trabalho fazendo todas as regras de utilização para ser utilizado em toda a rede, nas 3 etapas de educação, infantil, fundamental e médio, né? Nós estamos iniciando pelas escolas de ensino médio porque, mesmo sabendo, nós professores sabemos que a estrutura é um pouco precária, mas a de ensino médio tem uma estrutura melhor, para depois tentar expandir junto com as outras subsecretarias, principalmente a subsecretaria de tecnologia e a subsecretaria de avaliação para toda a rede, né? Para dar acesso a essas ferramentas, não só ao grupo gestor da escola, como nós, professores, e principalmente os estudantes, né? Vou passar aí a palavra para o Gilber e depois o André, para a gente dialogar nesse momento com vocês. Pessoal, boa tarde. Vou colocar meu nome aqui que é um pouco diferente. Normalmente eu falo Gilber, alguém fala Gilber. Gilber. Meu pai chama Gilberto, minha mãe chama Vera. Aí ninguém esquece quando fala isso. Gente, eu sou professor da Secretaria de Educação também, professor de Química. Fiquei até um tempo afastado, e quando eu voltei para a Secretaria, eu fui trabalhar na SUBEB. Desde então a gente tem buscado buscar tecnologias para a educação para nós utilizar na Secretaria. O Google Educação, que até no passado a gente chamava de GAF, depois Google Educação, depois virou G Suite. É um pacote de ferramentas que o André, que é um dos líderes do Google na Secretaria de Educação, vai poder falar para vocês em relação a isso. Eu vou passar, a gente inverter um pouquinho, porque justamente eu tenho que sair um pouco mais cedo para encontrar com o pessoal da Suntec, para já ir atrás da possibilidade de criar conta para os alunos. Então nós já conseguimos dar um sistema que está aí rodando para criar conta para todos os servidores. Já tem lá a possibilidade de todos os professores da Secretaria de Educação criar conta. O sistema de vezes quando está dando alguma trava lá em função do sistema se é Chrome, se é Safari. Mas a ideia é, criou a conta, é um e-mail seu. Qual é a diferença do Gmail para esse Gmail do G Suite? São as ferramentas utilizadas para a educação, dentre eles o Google Sala de Aula. Então eu quero passar para vocês aqui a experiência que eu tenho de professor, porque de manhã eu utilizo isso no escola particular, já há 1 ano e meio, basicamente. Então, vou passar essa visão de professor. Aí, em relação à atividade, aos detalhes, o André vai aprender com vocês, tudo bem? Só um detalhezinho para quem usa o Chrome, né? Você já viu que aparece um postinho aqui em cima de vez em quando? Um postinho que fica em cima do Chrome, né? Aquilo ali, gente, é você criar a possibilidade de você cadastrar mais de uma conta em abas diferentes. Para você não ficar abrindo um Gmail e outro Gmail dentro da mesma aba. Às vezes um pede para fechar o outro, não é verdade? Você tem Gmail demais. Então, uma dica, aquele postinho lá em cima é para essa possibilidade. Então, tanto é como separa aqui o meu pessoal, o meu da Secretaria de Educação e o meu do Colégio Particular do Trabalho pela manhã. Porque, e o bom é que o histórico, isso aí sai, desloga, aquela coisa toda. E outro grande, para outros navegadores, só uma dica em relação a isso também, quando você vem naqueles 3 pontinhos que todo navegador tem o abrir nova janela anônima. O ideal é você abrir uma conta em aba diferente que outra, para não misturar uma com a outra. Porque o que vai acontecer, por exemplo, quando a gente vem para o Classroom, só um detalhe, gente, quando você acessar a primeira vez o classroom.google.com, vai aparecer para você confirmar qual é a conta que você está utilizando para ir adiante. Aí você vai adiante na sua conta @edu, aqui nós criamos na Secretaria de Educação.
E no próximo passo vai aparecer um rostinho de um aluno e um rostinho de um professor. Você é professor. Mesmo daqui a pouco você sendo um aluno do André, mas você vai ser professor porque você vai conseguir participar de uma turma ou o quê? Criar uma turma, não é verdade? O aluno só vai ter o poder de quê? Participar de uma turma. Tá legal? Então você pode criar turma e participar de uma turma. Toda vez que você cria uma turma, não vou colocar aqui que isso vai ser a atividade do André, mas toda vez que você cria uma turma, você vai poder, você tem as seguintes opções. Primeiro, você precisa do aluno, né? Então toda vez que você cria uma turma, lá em alunos, vai aparecer um código da turma. Um código. Aí você vai lá, turminha, essa aqui é a minha turma desse ano, é a turma CP6Y. Aí os alunos terão a conta e vão poder acessar. Conta comum, conta Gmail, conta Yahoo, conta Ball, não sei se nem tem Ball ainda, tá? Não vai entrar na sua sala de aula, porque a ferramenta G Suite é uma ferramenta fechada da Secretaria de Educação. Por isso que quando você loga, por exemplo, o meu e-mail é gilver.oliveira, mas para eu terminar de logar eu tenho que colocar @edu.se.df.gov.br, porque é um domínio da Secretaria. O meu e-mail pessoal é gilver@gmail.com, não tem outro, né? Então, aí como é na instituição Google, você não precisa colocar o resto do endereço. Ok, Ricardo? Tá? Então, tá aqui uma sala de aula que eu criei com meus alunos pela manhã. Terceiro ano A, sou professor de Química, turno 2017. Existem os meus coordenadores. Eu coloco ele como professores porque eles são coordenadores, eles acompanham as minhas atividades lá dentro da sala de aula. Eles também poderão participar como professor daquela turma, daquela sala de aula. Né? Aí você cria uma turma e tem lá criar turma e tem sessão. O que é aquela sessão? Não, você quer colocar que é artes, É específico. física, é bem específico, é só para especificar mais. Tá? Mas até indico, eu sei que até pelo que o Hugo falou as características de vocês, uma coisa, ano passado que era verde, né? Aí eu colocava, a primeira turma que eu criei foi em terceiro A. Só que o professor de biologia também colocou terceiro A. Aí você tem que enxergar o aluno, né? O aluno vai lá, quando ele abrir o classe, ele vai assim, terceiro A, terceiro A, terceiro A, terceiro A. Aí vai ter que ver o nome do professor para diferenciar qual é a sala de química dele com a sala de biologia. Então, lá a gente criou um padrão. Terceiro A, Química 2017. Terceiro A, Biologia 2017. E você ainda pode mudar no fundo aqui, né, na capinha depois. Pode criar um padrão de vocês. 200 por 800 pixels, você cria um padrão. A escola tem lá a sua capinha padrão. Ou você de Química, você de Biologia, você vai poder fazer isso. Então, você pode também convidar os alunos pelo e-mail deles. Você capta o e-mail deles, só que vai ser mais fácil. A criação de quantos alunos vai ser via Educar, vai ser automática. O aluno vai ter uma conta, vai ter o primeiro acesso igual a vocês, e você vai colocar o código da sua turma para ele entrar lá dentro. Tá? Outra coisa que começou, o Google sempre vai oferecendo coisas novas, né? A Amanda Rodrigues é minha aluna, o pai dela, Roberto Alaminos. O que aconteceu? O primeiro professor que colocou como guardião ou responsável o aluno, então o que acontece? As atividades que são feitas ali dentro, o pai vai receber no e-mail também. Né? Se o pai tem um e-mail, ele vai optar diariamente ou semanalmente quais foram as atividades desenvolvidas dentro daquela sala de aula. Né? Comigo funciona bastante mesmo. De vez em quando, atividades que não foram feitas por tal aluno, vou lá no aula. Não foi desenvolvida para tal aluno, o pai já recebe aquilo. Né? É uma forma também do pai participar um pouco, né? Querendo não, mesmo à distância, é uma forma do pai participar um pouquinho da formação do seu filho. Né? Então, aqui só se eu quisesse convidar o aluno diretamente. E aí vamos para o essencial. Eu tenho mural, alunos. Aqui eu posso falar do aluno seguinte. Eu quero que o aluno só veja o que eu vou colocar lá dentro. Não comente, não faça nada. Tá? Eu quero que a Amanda aqui... desculpa, tá aqui do lado aqui, ó. Eu quero que ela... desculpa, tá aqui.
Classificar pelo nome. Nem mural. Só porque eu falei, ações. Remover, ignorar. Mural. Ah não, é quando entra, desculpa, quando você coloca, quando ele entrou pela primeira vez. Já entrou. O aluno ele vai poder só falar, ele vai poder participar. O interessante é isso, né, gente? Ele poder também comentar as suas atividades. Em sobre aqui você coloca as informações e automaticamente no seu Drive já criou a pasta 3A Química 2017. E quando o aluno entrar nessa turma, também vai criar automaticamente a pasta 3A Química 2017. Porque todo o material que eu colocar aqui dentro, ou ele acessa pelo Classroom, ou ele vai já lá no Drive dele, já vai estar tudo organizado lá dentro. E aqui também, no sobre, é o local onde você pode adicionar material permanente para a turma. Um PDF, um resumo sobre alguma coisa. Aí o aluno sabe que quando ele acessar vai estar lá organizado os materiais. Tem os alunos, tem o sobre e tem o mural, que é a linha de tempo da minha sala de aula. Tá? Hoje era 5h30 da manhã, eu lembrei de uma imagem bem bacana que eu tenho de resumo para os alunos. Aí eu fui lá, pelo celular mesmo, ok? Eu também tenho um Classroom aqui no celular. Pelo celular eu fui, peguei o link e compartilhei com os meus alunos. Porque tinha uma prova hoje. Aí eu falei, tá em tempo ainda, tem espera resumo para vocês. Esse é um resumo bem bacana que eu lembrei, então todos eles receberam. E o detalhe é que quando eu faço uma postagem, eu posso criar um tópico daquela postagem. Então está aqui, professora de Química, tem professora Química, alguém aí? Química, Química, olha lá, eletroquímica, oxidação, tabela periódica, química orgânica. Então cada postagem que eu faço, eu coloco dentro de um tópico. Porque imagina um aluno, eu quero ver o que foi que o professor já colocou sobre oxirredução. Aí ele clica lá em oxirredução e vai dar tudo que eu coloquei sobre oxirredução. Tá? Deixa eu perguntar. Pois não. As atividades que aí são postas, o aluno só tem, o jeito que ele vai fazer, só baixando elas, ou ele pode responder online, coisa do tipo? Não, ele pode responder online. Vai depender do que você coloca para ele. Por exemplo, um questionário online. Tem como fazer? O que ocorre? Como no Google? Tem. Sim. Tá? O aluno vai ter esse maisinho aqui só para ele comentar. Para você, professor, vai ter maisinho para você criar um aviso, criar uma tarefa, criar uma pergunta ou reutilizar uma postagem de outra turma. Você vai utilizar a postagem de outra turma. O que eu utilizo muito em relação ao Classroom nas minhas aulas? Utilizo muito o formulário do Google. Então, quando eu crio uma tarefa, se eu vou criar uma tarefa nova, vou criar uma tarefa nova, eu coloco qual é o tipo da minha tarefa, data de conclusão, o tópico, é sobre tal assunto, e vem aqui, eu posso colocar, por exemplo, uma tarefa, um vídeo do YouTube. Se já tem um link ou então você vai pesquisar na hora. Aí você coloca lá um pequeno vídeo lá falando sobre forma de energia, calor e temperatura, que você encontrou muito bacana na internet. Você coloca o vídeo e logo depois você coloca a pergunta, quer dizer, só vai conseguir responder depois que assistir o vídeo. Ou eu vou no meu Drive e seleciono lá um formulário que já preparei antes. Eu uso muito formulário. Outra coisa que eu uso bastante, inclusive eu tenho que fazer isso aqui com eles, que eu não fiz com essa turma ainda, é um Word, tem um Docs do Google. Na verdade eu tenho que fazer o documento que esse aqui é do terceiro B. O que vai ser esse documento aqui da introdução da química orgânica? Vai ser o caderno colaborativo dos meus meninos. Quando eu postar esse caderno aqui, eu vou colocar, fazer uma cópia para cada aluno. Isso é quando você quer algo bem específico, tipo redação. O aluno vai fazer uma redação, vai tirar a foto da redação, vai anexar ali e você vai lá e dá nota pela imagem. Ele anexou a redação. Quando coloca aqui, os alunos podem editar o arquivo é único, mas todo mundo pode entrar lá dentro, todo mundo pode trabalhar. Aí, como é que acontece nas minhas aulas? Eu faço meu quadro, vou falando, arrumei um microfone que eu coloco no meu celular, grava muito bem, qualquer celular grava muito bem.
Você pode fazer uma labela, gente, pelo... Sabe o fone que vem sempre no celular? Depois você procura um vídeo na internet, você corta a ponta dele, ele vira um microfone. Você corta uma ponta dele lá, coloca um clipe ali e vai virar um microfone. Aí o que eu faço? Eu fico gravando a minha aula, fico dando minha aula, fico gravando a minha aula. E os meninos ficam tirando foto do quadro. Aí os meninos vão colocando as imagens dentro do caderno é de todo mundo. Eles vão tirando foto e vão colocando, acesso ao documento. Aí depois, quando tem um tempo, eu coloco a minha voz e junto com as fotos que eles tiraram, a gente fica a aula lá para quem faltou, por exemplo. Então, se ele quer assistir novamente aquela aula. Faço isso muito com resolução de exercício. Sabe, aquele exercício que você tem que corrigir em sala de aula mesmo, que é essencial, aquele específico do PAIS 2000 e alguma coisa, que não tem outra questão para você resolver, você vai e resolve uma única vez. Aí a meninada que quer ter acesso depois naquela resolução, ela vai lá e vê sua resolução. Que seja a voz em cima da imagem, que seja o vídeo. Eu peço para os meninos assim, gente, grava, vou resolver a questão, grava. Eu vou lá, resolvo a questão, gravo agora, compartilho. Aí eles mesmos vão lá e colocam na sala de aula. O coleguinha que faltou, ele mesmo vai poder ver eu comentando sobre aquilo novamente. Da próxima vez também, ano que vem também, eu vou pegar esse mesmo vídeo e eu já faço isso com vídeo de outros professores ou meus de vez em quando. Às vezes quando eu quero falar sobre tal coisa, eu vou, faço um vídeo. Meninada, eu quero que vocês saibam sobre isso, vai ser importante isso, a calor e temperatura são coisas diferentes. Então a nossa aula de manhã vai em tal cara que faz isso. Mando para eles. Eles já assistem a aula antes de eu entrar em sala de aula. Ou então eu vou no YouTube, pego uma aula bem bacana de um professor de química que já gravou uma aula perfeita. Você manda para a menina, amanhã a nossa aula vai ser sobre isso. Assista essa aula que a gente só vai debater o assunto em sala de aula. Quero que vocês assistam essa aula. Aí eu posso mandar o vídeo do YouTube, só que eu posso anexar também já um questionário sobre aquela aula daquele vídeo. Gente, em sala de aula rende muito mais a aula, bastante. Lógico que vai ter aquele menino que não vai dar retorno, mas a mesma coisa ele faria em sala de aula. E aí como é que eu faço com esse menino? Como um questionário tem aquelas perguntas bem básicas, tipo assim, 1 mais 1 é quanto? E ele não soube responder então, porque ele não pegou o básico daquele vídeo, daquela aula que tem lá. Só pegando um gancho interessante, trazendo para a realidade da secretaria, né? Nós temos às vezes alguns estudantes ou meninas que estão ali em período de licença maternidade, né? Que essas atividades podem ser passadas por aí acompanhadas simultaneamente pelos professores. Às vezes, geralmente o que a gente faz, manda um trabalho, eu não sei se vocês utilizam o Moodle como ferramenta para isso, mas no Classroom fica bem mais fácil, né? Você está acompanhando o momento de acesso, as respostas são imediatamente colocadas à disposição do professor, ele pode acompanhar. Outra coisa bem específica, já que a escola está na semestralidade, né, é acompanhamento desse estudante, nesses 2 blocos aí. Ou ainda no momento que você faz o reagrupamento para um grupo de estudantes específico. Né? Você pode fazer uma atividade para aquele grupo de estudantes que tenha defasagem, por exemplo, em química ou matemática, e fazer esse acompanhamento. Você tem que passar uma atividade, você tem aquele monte de atividade no papel para corrigir. Então tem várias possibilidades. No caso aqui, os meninos, eu falei, gente, o esquemão de eletrones. Eles abrem o esquema, final, para fazer uma revisão. Aí eles tiraram a foto e colocaram na sala de aula. Aí ficou lá dentro, como um aluno gostou. Aí eu fui e voltei nessa foto. Como eletrólise tem muita coisa que é decoreba, eu vou, gente, teste para vocês fazerem, mas vocês podem consultar o meu quadro. E eles vão tirar a foto e colocar lá dentro. Ou pode consultar o meu quadro, vocês tiram a foto. Né? Então, quando Só você uma faz... pergunta. Pode falar. Você está mostrando tudo isso aí, então quer dizer que tem uma plataforma no celular que é mais leve e pega tudo isso do mesmo jeito? No celular? Sim. Tá? Outra experiência que, só mostrando um caso, eu vou mostrar a experiência na Secretaria de Educação que eu tive ano passado, falar sobre ela, né? Então está aqui um formulário. Outra coisa que é bem interessante dentro do G Suite é o seguinte, quando você cria um formulário, talvez você já tenha trabalhado à parte, quando você cria um formulário, você não tem
a certeza de quem está respondendo. Dentro do G Suite, tem como você coletar quem está respondendo. Você vai lá na configuração e fala, só responde quem é da instituição. E aquela pessoa só pode responder o cliente. Uma única vez. Você tem certeza que foi aquele menino que respondeu. Né? Então, está aqui um formulário meu. Vou ter a visão com o professor, fui eu que montei ele. Como eu acabei de falar, um formulário dentro do G Suite. Pode falar. Por exemplo, o Google às vezes apanha muito porque a linguagem na área de exatas, equação, ainda tem que colocar equação celular. Sim. Está precisando também isso. O André vai mostrar uns segredos aí que tem, porque dentro de cada coisa, dentro da planilha, dentro do Docs, que é o Word, dentro do formulário, dentro da apresentação, que é o PowerPoint, você tem sempre a opção de colocar complementos. São complementos porque é aberto, né, os códigos do Google. Então qualquer um pode, vocês vão ver. Por exemplo, tem um aluno meu desse colégio ano passado que foi para São Paulo e já está trabalhando com o Google, com a empresa lá. O que ele prometeu para mim que ele está escrevendo? Ele vai adaptar um classroom desse para professores de português para corrigir a redação como corrige o Enem. Entendeu? Ele pode desenvolver isso. Alguém pode desenvolver um complemento novo, bem específico, para você, e os complementos ficam disponíveis para você utilizar. O que está falando, gente? Ó, restringir aos usuários do colégio sérios. Da Secretaria de Educação também se vai descendo. Restringir o uso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Então só vai poder responder quem tem a conta pergunta. Aí você tem certeza de quem foi que respondeu aquele formulário para você. Professor, eu estava entendendo assim, a Ana Paula está perguntando, se eu for postar uma pergunta, eu tenho que ter uns códigos lá para poder colocar a pergunta que eu quero ou a atividade que eu quero. Mas se eu pego ela pronta na internet lá, porque claro que não vai ter a pergunta específica que eu quero, mas tem uma parecida. Aí para eu enviar, aí é tranquilo. O que eu fiz em relação eu gosto muito da UFMG, da UFOP, do Enem. Eu fui lá, peguei o PDF e transformei toda a questão em imagem. Fiz um banco de imagens. Então fiz um formulário número 1, padrão, para aplicar o meu teste de eletrólise. Eu faço uma cópia, depois eu venho lá no meu banco de imagens, só vou alterar a imagem. Substituir eu faço a questão ser imagem. É melhor do que você digitar a questão. O problema é só digitar as informações. Isso aí é uma pergunta que eu queria fazer. Ele tem algum tipo de... Porque o Moodle, o Moodle ele tem esse, vamos dizer assim, esse problema, né, de você ter que usar LaTeX para digitar os códigos matemáticos. Mas aqui eu tenho à minha disposição também alguma coisa que me permita digitar fórmulas? Complemento GENAT for formas. Ok. Beleza. Você tem um complemento para isso. Para você instalar um complemento, você vem aqui, ó, complementos. E você pode ser um editor. Se você tem a mãe na programação, você pode criar uma coisa específica para você. É aberto. Só que tem muita gente que já criou o aberto e está lá disponibilizado para você usar. Então, nesse complemento aqui, ó, eu posso fazer minhas equações matemáticas. Tem como abrir, mas se abrir ele não dá para eu ver como é que ela entrar nele para eu ver como é que ele funciona. Fazer o que também? Eu vou criar uma equação matemática para inserir como alternativo, vou criar uma. Aqui faz tempo no acesso, tá, gente? É mais para matemática. Então eu crio uma expressão matemática, mudou alguma coisa, faz tempo que eu não acesso, ele sempre muda, né? O pessoal tá. Mas você cria a expressão matemática e a imagem já vai aparecer lá na sua questão. Tem outros complementos, esse é um dos complementos. Tá? Mas por experiência própria, se tem uma questão de matemática da UFMG que você gosta muito, Nossa, a imagem
transforma em imagem e coloca, é mais fácil. Porque eu, com química, poderia sofrer com isso. Eu não sofro porque eu faço um banco de imagens. Aí eu faço um único formulário e quando eu vou fazer um novo, eu faço uma cópia do formulário, troco as imagens e troco o gabarito. Então, alternativas sempre tem. O muito bacana, gente, é que está aqui eu como professor. Olha só. Esse foi um teste que eu apliquei semana passada, eu não troquei o gabarito ainda, por isso que as médias estão baixas, porque o gabarito é do gabarito anterior. Mas, considerando que o gabarito é esse, ó, minha turma foi mal, né? Porque o máximo foi de 1 a 3, então o professor aqui, ou então os alunos que estão com algum problema, né? Te dá a mediana, te dá a média, né? Te mostra qual foi a questão mais difícil. E o bem bacana, principalmente pensando em Enem. Tá vendo aqui, ó? Eu não liberei a nota ainda, porque eu não troquei o gabarito. Então, a hora que eu trocar o gabarito, vai aparecer a pontuação real dos meus meninos aqui. Vou liberar a pontuação, mando um recadinho para eles, aí todo mundo vai receber no seu e-mail a nota e as questões. Foi o que? Uma prova? Um teste? É um teste. É um teste. Deve ser feito onde? Na sala de aula, lá cada um tem um tablet, mas também pode usar celular. E tem internet para a gente usar. Tá? Que é o nosso desafio, né? Então, te dá as estatísticas das questões. Ó. A princípio, a resposta é letra A. Se isso fosse real, ou o erro está nos meninos, ou o erro está em mim, né? Será que aquela questão realmente eu trabalhei com os meninos em sala de aula? Uma estatística dessa aqui, se fosse real, com certeza a resposta é letra D. Letra D. Então, você consegue já ver o gabarito sem mesmo olhar a questão. E outra coisa que diferencia o formulário fora do formulário do G Suite é que você pode elaborar uma pergunta aonde você pode pedir para ele anexar uma imagem ou anexar um documento. Vamos falar para o seu menino, você passa para ele um termo de uma redação, você vai fazer em casa, você vai lá fazer a sua redação, você vai tirar uma foto e vai fazer o upload para mim. Fica tudo organizado em pasta, tudo lá bem organizado. Tá? Então, este é o formulário. O formulário é onde eu utilizo o que, gente? Muito na sala de aula. Tá na sala de aula. Outra coisa, pensando em organização de escola. Vou mostrar um caso também lá que eu trabalho. Dentro do Drive, você pode criar um site. Um sitezinho simples. Né? Então, o que a minha escola fez? Um site onde só nós, professores, temos acesso. Que é o dia a dia da escola. Né? Olha lá. Convocação para os plantões. Então, vou lá, clico lá e vou convidar tal aluno para o plantão de tal horário. Então, isso aqui quem fez foi o meu coordenador da escola, diretor da escola. Que é onde está tudo lá que a gente precisa. Registro de ocorrência, que eu uso bastante. Aí, ele fez um formulário, eu marco o aluno, automaticamente já vai uma mensagem para a coordenação, já vai uma mensagem para o diretor, já vai uma mensagem para o pai. Então, por que eu dei ocorrência para aquele menino? Porque ele quebrou a cadeira. Já vai embora. E o bom para mim é que a gente vai ficando assim eu estou avisando para a escola que esse menino está sendo um problema o tempo todo. Né? O planejamento trimestral já está lá no local onde eu vou lá pegar e fazer aquilo ali. Né? Indo para a Secretaria de Educação, uma das possibilidades, pensando em toda a Secretaria, imagine um momento que a gente vai poder fazer isso aqui, ó. Eu e o Hugo e o Firmino, professor de Química, criamos uma página. Por enquanto só tem nós três. O que eu já estou fazendo? Eu estou pegando meu ano inteiro de formulários, de material que eu criei no Classroom, estou organizando todos aqui.
professores de química, que são 300 e poucos em comunicação, que tiver sua conta, todos vão entrar aqui, vai ter lá um mar de material já pronto, onde todo mundo pode compartilhar com todo mundo. Imagina o seguinte, eu chego no meu classroom aqui, vamos lá assim, estrutura atômica. Galera, cada um elabora uma questão de modelo atômico. Vamos, tem até 5 horas da tarde para isso, uma coordenação diária, que não existe na ciência da educação, né? Ó, vamos lá, cada um elabora uma, beleza, cada um elabora uma. Em 2 horas você tem 300 questões sobre um assunto, disponível para todos os professores da rede. Imagina isso para matemática, para física, para química, como todo. Então, dentro disso não é só numa escola, a gente pode também pensar em trabalhar numa rede bem maior. Né? Minha experiência, ano passado, eu estava na sede, eu fui para Brasília, que é a minha rede de origem, fui lá para aplicar isso aqui um pouquinho. O que foi que eu fiz? Preparei 200 alunos para o Enem, com um encontro presencial, aos domingos, aos sábados. Só que durante a semana eu ficava preparando formulários, mandando para eles. Cada sábado era uma disciplina diferente. Só que eles respondiam os formulários para mim antes. E de acordo com a resposta dos meninos, eu dava uma aula de tal coisa. Eu já sabia o que era a dificuldade deles. Os meninos aqui não estão muito bons em identificar a função orgânica. Eles estão diferenciando muito, está achando que a aldeída e cevana é a mesma coisa. Por que eu sabia disso sem ver os alunos? Porque eu mandava um teste antes para eles. Lá no encontro, no auditório, a gente conseguiu colocar uma internet lá numa empresa. Os meninos iam com o celular. Então, eles iam com o celular, acompanhavam. Quando fazia uma apresentação, que o André vai fazer para vocês, eles podiam acompanhar a apresentação pelo celular e participar ao mesmo tempo. Né? Uma apresentação no Google, o aluno pode comentar como um aluno anônimo. Ah, mas ele pode falar bobeira? Pode, você pode filtrar também. Só que você pode fazer aquele aluno quietinho participar da sua aula, né? Ele pode participar da sua aula. Então tem uma grande vantagem, embora você possa ver um monte de coisas. Não acontece, gente. Eu tinha 200 alunos lá da gente brasileira de sala de aula, participando. O trabalho foi bacana e bem bacana. Tá? Então, principais diferenciais que eu vejo como professor em relação a isso aqui, né? Agilidade, uma coisa que eu gosto muito, e estou até investindo por mim mesmo e pelos meus alunos. Eu estou gravando aula. Eu já faço meu quadro, tiro uma foto, pego minha voz e falo o que eu quero e mando aula para os meninos. Ó, isso que eu quero de vocês. Vocês vão poder assistir essa aula quantas vezes você quiser. Mas o compromisso, assista, porque em sala de aula você vai discutir o tema. Então a gente não vai repetir uma aula em sala de aula, a gente vai aproveitar a aula para você realmente aplicar aquele conteúdo. Tudo isso é possível. Né? Voltando para a realidade da secretaria, até por isso que estou voltando lá daqui a pouco ainda. Grande desafio nosso, né? Que é a conectividade. Né? Mas em relação à ideia que surgiu aí, quem sabe isso acontece, né? Você sabe que tem alguns aplicativos assim, quando você usa, você não consome dados, né? Eu estava falando mais cedo, professor, e o Mercado Livre, né? Quando você usa o Mercado Livre no seu celular, já viu o recado assim, não está consumindo dados? Aí, imagina os gestos da Secretaria da Educação não consumir dados do aluno. Aí, quer dizer, toda escola vai acabar tendo internet, o aluno vai poder usar o celular dele com um chip de um operador qualquer. Né? Então, o grande desafio que a gente tem de fato é conectividade. E formação, correr atrás, ver as potencialidades da ferramenta e principalmente essa ideia de trabalhar em rede. Trabalhando em rede, a coisa anda muito. De novo, né? Um professor elabora só uma questão de química e daqui a pouco a gente tem 300 questões de química para utilizar só sobre um assunto. Isso está sendo muito bacana isso acontecer. Não é verdade? Gente, esse foi o meu papel de professor, utilizando. Tá? O André agora quer dar uma mostrar um pouquinho mais para vocês sobre